Olá, pessoal! Hoje vamos falar de desenhos técnicos. Bom, por que a linguagem do desenhista? Por que não usamos apenas texto? Olhem esse slide, tá? Comunicação verbal, ela acaba carregando um risco inerente, tá? Que é a ambiguidade. Então, como descrito aqui, ó, uma vírgula errada altera o sentido. Palavras sozinhas são impraticáveis para a precisão aeronáutica, certo? Então, na aviação, dizer aperte o parafuso, não deixe solto, é diferente de aperte o parafuso, não, vírgula, deixe solto. Então, a indústria aeronáutica descobriu cedo que, se a gente for depender da palavra escrita, é impraticável para a precisão requerida. Ok? Por isso, adotamos a linguagem visual, comunicação visual. O desenho técnico tem um objetivo único, que é a transposição exata de ideias, okay? Para construção e montagem. Quando, por exemplo, se eu for desenhar um furo com diâmetro de 0,250 polegadas, não há margem para interpretação subjetiva, tá? Os componentes dessa linguagem que vamos estudar são 4, que é linhas, notas, abreviações e símbolos. Então, se vocês não dominarem a gramática desses 4 elementos, vocês serão analfabetos visuais, diante, por exemplo, de uma aeronave, ok? O primeiro e mais fundamental é o desenho de detalhes, tá? Detail drawing, que a gente fala em inglês. Então pensem aí no desenho de detalhe como a identidade de uma peça única. Se a ordem de serviço, por exemplo, exige a fabricação de um suporte estrutural ou uma bucha, é esse desenho que vocês solicitarão. Ele fornece a descrição completa da peça simples, sem nenhuma ambiguidade, ok? O que caracteriza tecnicamente esse desenho? Ele deve conter obrigatoriamente as dimensões exatas da peça, o tipo de material, o formato geométrico e um método da manufatura. Então, se a peça requer tratamento térmico ou acabamento superficial, vai estar especificado no desenho de detalhe, ok? Em casos de peças pequenas e simples, é comum encontrarmos múltiplos desenhos de detalhes na mesma folha, mas cada um mantém a sua autonomia técnica. Sem o desenho de detalhe não há fabricação, certo? Então, descendo aí na hierarquia, né, de complexidade, temos os desenhos de conjunto, que seria o assembly drawings, e os desenhos de instalação. Então, o desenho de conjunto descreve um objeto composto por duas ou mais unidas. O foco técnico muda aqui. Não estamos mais preocupados em como fabricar a peça individual, mas em como fabricar a peça individual unida, tá? As duas peças individuais unidas. Ele mostra o relacionamento espacial entre os componentes, por exemplo, quais rebites usar para fixar uma nervura em uma longarina e os passos desses rebites. Frequentemente, ele fará referências aos parts numbers dos desenhos de detalhe que compõem aquele conjunto, tá? Já o desenho de instalação é o mapa final dele. Ele mostra onde o conjunto será fixado na aeronave, para que o mecânico ele consiga, né, entender
as dimensões de referência em relação às estações da fuselagem ou linhas d'água. Estações a gente estuda em peso e balanceamento, hein, pessoal? Depois dá uma olhadinha lá se vocês não lembram o que é. Então, ele dita o posicionamento final, tá? Então, não pode confundir o desenho de detalhe, fabrica a peça, tá? O, o desenho de conjunto, ele fornece as dimensões, né, dos dois desenhos juntos. Então, o une, tá? O de conjunto ele une. O de instalação, ele posiciona a peça aonde vai estar dentro das estações da fuselagem, certo? Gravem aí. Tá. Agora, a identificação e blocos de título. Esse aqui é o RG da planta, tá? Que é o bloco de título. Ele é localizado invariavelmente no canto inferior direito e a leitura começa com o número do desenho. Depois, a escala do desenho. Então, ó, o número do desenho, a escala do desenho. Tá? Então, nunca meçam uma planta com régua. Tá? Se a escala não for 1 por 1, não dá certo. Então, confiem na cota numérica, tá bom? Não na medição física do papel, pois o papel ele acaba dilatando. Então, um ponto de atenção técnica para esse slide são as peças de LH e RH, que é o left range e right range, right hand. Em desenhos de montagem, peças simétricas como pontas de asas, por exemplo, não são desenhadas duas vezes. Então, a regra aqui é, desenha-se a peça esquerda, que é a left hand, a peça direita, a right hand, é descrita nas notas ou no bloco como sendo o oposto especular, que é a mesma coisa, só que o oposto. Se o técnico não ler essa nota de rodapé, ele fabricará duas peças esquerdas, gerando sucata de material aeronáutico muito caro. Tá bom? Então lembre sempre que se tiver essas pontas, vão ser feitas as left hands, tá? E a right hand a gente vai ter que dar o oposto especular dele, o espelho dele, tá bom? Então, ó, número da peça, conjunto, a escala, a aprovação, né? Por quem foi aprovado, tem a data e tem o número do desenho, a identificação, ok? As extensões, então, identificam-se peças em desenhos de múltiplos detalhes e as peças LH, se vier escrito LH, você vai precisar fazer a RH, que é o espelho dela. Boa, galera. Então, continuando a análise do documento, muitas vezes o desenho contém uma lista de material, que são Bill of Material. E aí, essa tabela, ela define o part number, que é a descrição, o material e a quantidade necessária. Isso garante a rastreabilidade do item, tá? Do material. Se o desenho pede um conector, por exemplo, UG21D/U, você não pode instalar um similar sem autorização da engenharia, tá? Ao lado, aqui embaixo, temos o bloco de revisão. Este aqui é o histórico da vida do componente. Então, por exemplo, revisão número 2. Então, número, a revisão, a autenticidade, né, a autorização de onde ele vai ser, de quem foi, a data e a assinatura. Então, o número 2.
Se vocês, por exemplo, Changed Part Number 5. Se vocês estiverem usando um desenho na revisão 1, Revised Dimensions, aqui fala, vocês estão cometendo um erro de manutenção, porque as dimensões ou os materiais foram mudados, ou changed, tá? Em 1970, olha aqui a data. Sempre que verifique, então, se estão na revisão atualizada do manual, tá? O histórico dele. Aqui, então, ele define part number, nome, material, né, a quantidade, se está estocado ou não. E aqui fala sobre o histórico de vida do material, bloco de revisão, ok? Então, vamos falar de geometria descritiva. Como representamos, então, um objeto em 3D em papel 2D sem distorção? Nós usamos o conceito de caixa de vidro. Imagine, então, que o objeto suspenso no centro de uma caixa transparente. Olha só. As vistas são projetadas nas faces da caixa. Tá? Imagine, então, se a gente desdobrar essa caixa, olha só. Fica, então, o desenho de todas as partes que se a gente fosse ver um... Então, pessoal, se nós fôssemos ver todas as partes e abriríamos, né, essa parte, conseguiríamos ver todos os ângulos, né, do objeto, tá? Então, imagine aí o objeto suspenso em uma caixa transparente, e aí as vistas são projetadas nas faces das caixas, e aí quando desdobramos ela, a caixa, temos as vistas ortográficas alinhadas. Embora existam aí 6 vistas possíveis, que é frente, cima, baixo, atrás, esquerda, direita, a prática padrão na aviação é o minimalismo eficiente. Então, usamos a vista 1, 2 e 3 principais, tá? Que é a frontal, superior e lateral. O desenhista, ele só incluirá mais vistas se a complexidade da peça exigir, tá? Então, o objeto é a clareza absoluta com o mínimo de desenho, certo? E aí, temos as vistas especiais, que é detalhes e face única. A vista de detalhe, né, são os detail view, tá? Aqui à esquerda. Quando temos uma montagem complexa com peças pequenas, circulamos a área na vista principal, percebe? E aí, puxamos com uma lupa e desenhando aquele trecho em uma escala maior, tá? E isso permite visualizar roscas e encaixes minúsculos, que a olho nu a gente não vai conseguir perceber. Então, à direita, nós temos o desenho de face única, que usando para poder usar como objetos de espessura uniforme, como chapas planas, gachetas ou caos. Então, não precisamos de uma vista lateral apenas para mostrar que a peça tem, por exemplo, 0,32 de polegada de espessura. Tá? Usamos uma nota numérica apontando para a face e isso economiza um espaço e tempo de interpretação. Então, a vista de detalhe, quando ela é uma pequena parte do desenho, que ela é mais complexa, né, para uma escala mais geral, assim, a gente acaba usando ela. E, como eu disse, aqui é a vista de detalhe. Quando circula a área da vista principal e redesenha ao lado para poder ter uma escala ampliada, aí, tá bom? Bom, pessoal, deu uma panezinha na minha câmera, mas eu vou continuar para a gente não perder a aula, tá? Então, as vistas seccionadas, são os cortes, parte 1. Muitas vezes a complexidade interna de uma peça, por exemplo,
o interior de uma válvula hidráulica ou a alma de um conector hidráulico, elétrico, perdão, não pode ser mostrado por linhas ocultas sem causar confusão. Então, para isso, aplicamos as vistas seccionadas, tá? Ou cortes, que revela o interior da peça. Então, tecnicamente, a gente serra o objeto virtualmente, tá? Essa secção completa, que chama de full section, o plano de corte atravessa o objeto de ponta a ponta e isso expõe toda a construção interna. A meia seção, que chama half section, essa daqui já é um pouco mais crucial para objetos simétricos, tá? O plano de corte vai apenas até o eixo central e o resultado visual é uma metade da vista que mostra o interior, que é o corte, e a outra metade mostra o exterior. E isso permite analisar a estrutura interna e o acabamento externo em um único desenho, tá? Otimizando aí a interpretação, beleza? Então lembre-se que onde o material sólido é cortado, aplicamos essas linhas diagonais para indicar o tipo de material. E aí tem a parte 2, né, que seria refinando mais os cortes. Então temos técnicas para cada tipo de perfil, tá bom? A secção rebatida, ela é desenhada diretamente sobre a peça. Então, por exemplo, veja aqui um exemplo do raio de roda, que o perfil da secção transversal, né, ela foi virada em 90 graus, vocês podem ver que ela está 90 graus no próprio eixo. Isso permite ver rapidamente que aquela haste tem perfil I ou oval, sem criar uma nova vista separada, né? Aqui você percebe que ela tem essa parte oval e aqui ela tem a parte I. A seção removida, ela funciona mais ou menos igual, mas o desenho ela é deslocado pro lado, tá? Percebem que ela não está em 90 graus, ela está mais ao lado. Isso é usado quando precisa desenhar em cima da peça e se fosse desenhar em cima da peça, iria poluir a peça, tá? Visualmente, tá? O desenho. Então, ela é colocada ao lado para ter maior clareza e, frequentemente, é usada em escala maior. Beleza? Então, vocês podem ver aqui no gancho o AA e o BB. Percebe que ela foi colocada do lado, ele trouxe para cá e aí ele especificou aqui como que é aquela parte, percebe? Então mostra a espessura do gancho que muda ao longo da curva, né? Aqui ele tem uma espessura e aqui ele tem outra espessura. Então, aqui a gente já entra no alfabeto de linhas, para vocês não serem analfabéticos. Tá? Então, é a linha de contorno, percebem? A linha de contorno da peça. Né? Se ela é grossa, ela tem limites visíveis. Né? O que existe fisicamente e ela é visível. A linha oculta é a tracejada, parte 2. Tracejada, média, né? Que ela mostra as arestas invisíveis, como a parede interna de um furo. A linha de centro, que ela é mais fina, tem um traço ponto, né? Como essa. Esse aqui ficou um pouco ruim, mas ela é tracejada, né? A linha 2 ela é tracejada e a linha 3 é traço ponto, tá bom? Tem a linha de centro. A 4 é a cota líder, que é acima, dimensões e apontamentos, né? Você consegue mostrar
consegue colocar depois aqui da onde ela vai até onde ela chega, né? O começo e o final, o apontamento das dimensões. E a ruptura, que o zigue-zague, né? Que aí a gente mostra, indica que a peça ela é contínua, né? Então tudo isso faz parte da peça. Ela decora esse padrão e ela é um requisito básico, tá? Para vocês atenderem para a prova da análise. Então a ruptura, que é o zigue-zague, mostra a peça unificada, né? A continuidade dela. Então, o desenho, ele dá a forma, as dimensões dão o tamanho, tá? Na aviação não existe medida exata absoluta, existe uma tolerância. Então, olhem, por exemplo, o exemplo aí. Uma medida de 0,225 mais 0,025 menos 0,005, isso cria um envelope de aceitação, tá? Envelope é aquilo aonde ele cabe, tá? Então, isso daí cria um envelope de aceitação dele. E aí a peça ela tem que ter no máximo 2,275, né? Se você fazer a conta aí, vocês vão entender. E no mínimo 2,245. Então, qualquer coisa fora disso é uma sucata, que a gente fala de no-go, tá bom? Atenção às abreviaturas, tá? Dia para diâmetro, R para raio e marcas de acabamento, os símbolos de acabamento que um triângulo ou o check sobre a superfície indica que ela deve ser maquinada ou usada para atingir a lisura específica e não pode ficar bruta, ok? Então, aqui temos a simbologia, né, materiais e sistemas. A taquigrafia visual continua nos materiais. Em corte, usamos rachuras padronizadas. Então, linhas duplas diagonais indicam aço, linhas cruzadas, xadrez, indicam alumínio. Isso evita que você confunda, né, o material apenas pelo formato da peça. Na parte elétrica, né, temos os símbolos elétricos. Um diagrama não desenha a bateria fisicamente, né, ele usa o símbolo de placas paralelas. O símbolo de massa, terra, né, o resistor, zigue-zague, a chave, que é o interruptor, né, liga-desliga, e o capacitor, né, também chamado de condensador. Então, vocês precisam saber identificar se isso é um capacitor ou se é um disjuntor. Tá? Isso define aí a composição física e lógica sem texto excessivo. Okay? Então, percebam borracha, isolamento, madeira, corte, transversal. Então, saibam o que cada um significa, tá? Porque isso vocês vão usar bastante no dia a dia de vocês também, ó, se estiverem trabalhando. E aqui temos o diagrama de instalação versus o esquemático. Então, aqui tem o diagrama de instalação, que são dois conceitos aí que acabam confundindo, né, os técnicos. A diferença entre o diagrama de instalação e o esquemático é que o de instalação foca onde está, tá? Ele mostra a polia, mostra o cabo, o esticador na posição real dentro de cada lugar onde ele está, por exemplo, na cauda ou nas asas, tá? Então, ele serve aí para uma montagem física, diagrama de instalação, montagem física, onde está cada peça. O diagrama esquemático, ele foca no como, tá? Ele ignora a posição física, então vocês podem ver aí um sistema hidráulico da foto, e ele mostra o fluxo do reservatório,
da bomba para as válvulas, as cores hidráulicas, né? As cores hidráulicas, as rachuras, né? Que indicam cada um, o que cada uma a pressão de linha, né? De cada uma também, as linhas, a, as rachuras, o retorno, né? A sucção. Então, para fazer, por exemplo, um troubleshooting, que seria a pane, usamos o esquemático. Tá? Para poder trocar a peça, usamos o de instalação. Perfeito? E aqui temos os esboços, os croquis, né? E alguns cuidados para se fazer eles. Então, muitas vezes na pista, por exemplo, vocês vão precisar fazer um esboço. E o processo ele tem que ser um pouco metódico, tá? Então, primeiro tem que blocar as vistas, depois adicionar detalhes, depois escurecer, né, os contornos, fazer os contornos ali, e adicionar as dimensões. Lembra que a gente falou sobre onde vai, onde começa, até onde vai, né? No meio se coloca aqui a unidade de dimensão, certo? Então não precisa ser artístico isso, não precisa ser super desenhista, tá? Precisa ser proporcional e técnico. Então, uma coisa também que vocês têm que levar em consideração é a preservação do documento, porque as plantas são caras, então tomar cuidado com mãos sujas, de graxa, que acaba apagando, né, alguns desenhos ou algumas dimensões. Nunca usem a planta como apoio para poder cortar o material. E a hora que forem guardar, né, arquivar, dobrem sempre nas linhas originais para que o número do desenho fique visível aí na gaveta. Então hoje a gente usa muito microfilme e arquivos também digitais, tá? Claro, a gente está na era digital, mas cuidado com a legibilidade, tá bom? Se forem pegar aí um posto real, ok? E bom, para encerrar, consolidamos aí o procedimento sistemático. Nunca tentem ler um desenho inteiro de uma vez, tá bom? Primeiro, bloco de títulos, verificar o número e revisão. Depois, entenda a geometria da forma geométrica, né? A geometria básica da peça, então a visão geral dela. Dá uma olhada por cima, entendam, percebam. Depois, em 3, analise a análise de linha, né? Decodifique aí o que é o contorno, o que é um furo oculto, né? Se é borracha, se é alumínio, tá bom? Que tem aqueles contornos dentro, né? As dimensões, verifique se as tolerâncias críticas do trabalho, né? E depois leia as instruções especiais de tratamento ou instalação. Então, segurança de voo começa sempre na hora que você estiver lendo um manual, ou lendo um croquis, ou lendo, né, o que for para a hora que você for fazer o procedimento de instalação, tá? Uma interpretação errada no solo acaba virando uma falha catastrófica no ar. Então, estudem os símbolos, tá? Respeitem as tolerâncias e boa sorte na banca para vocês. Até a próxima!